Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela bênção de juntos podemos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Pedimos que ela abençoe nossa vida, dê direção aos nossos passos, para que nós possamos viver cada dia da nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Nós agradecemos por esse momento, agradecemos por essa hora que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Dúvidas, sugestões? Sim. Então, uma grande parte das pessoas que curavam em Israel eram seguidores da religião judaica, mas eles tinham um dom de cura. Não era algo visto. Alguns eram bem excêntricos, como aquele que eu citei lá, que fazia o círculo, e enquanto Deus não atendesse, ele não saía do círculo. Mas isso era muito normal lá em Israel, não era algo raro. Então tinha lá os que eram... O ministério de cura sempre foi algo visto com uma certa naturalidade. Ok? As igrejas reformadas, elas passaram por uma grande influência do iluminismo. E o iluminismo é marcado principalmente pela razão. Então houve um detrimento do sobrenatural em prol do natural, principalmente de tudo aquilo que é racional. Por isso é que talvez historicamente essas igrejas sejam boas em teologia e tenham uma certa dificuldade com a prática. Isso não é todo o problema. Na verdade, a gente não está... Eu estou resumindo o problema porque ele daria para me falar muito sobre ele. Mas a forte influência do iluminismo francês acabou prejudicando um pouco grande parte das igrejas reformadas. Que acabaram... Que fica assim, tudo que é racional é legal. O racional foi visto quase como que algo aprovado por Deus. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs, algumas delas tendem muito mais para serem iluministas do que cristãs. Principalmente se você não der possibilidade de vazão ao sobrenatural numa vida cristã. A fé tem a ver com o sobrenatural. Só que nós confundimos, porque aí, quando as pessoas perguntam para alguém, você tem fé? E a pessoa diz, eu tenho. Fé em quê? Em Deus. Tá, mas coloque isso em palavras. A fé, para os iluministas, é uma definição. Então não importa como você expressa isso. Importa se você sabe colocar isso num papel de maneira correta. E aí a gente já falou isso no curso uma vez. O problema disso é que quando a gente apenas consegue colocar e expressar de maneira correta princípios teológicos, sem viver esses princípios teológicos na vida, a nossa fé fica muito parecida com a fé do diabo, por exemplo, que também crê em muitos princípios teológicos, porque muitas das coisas que aconteceram na Bíblia estavam presentes, mas ele não tem prática nenhuma. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com algumas afirmações sem prática na nossa parte. Mas isso existe há muito tempo nas igrejas reformadas. Por volta de 1700 e... alguém me ajuda quando ele começou? Os estudiosos de história. 1700 e alguma coisa. Porque até 1700 acreditava em cura, em coisas sobrenaturais. Mais do que hoje. Depois desse fato, as igrejas partiram mais para a razão, mais para a teologia, mais para o conhecimento. No início da reforma protestante, sim. Isso mudou depois com John Wesley, principalmente, que daí veio o movimento metodista, que eram movimentos muito mais de avivamento. Eles tinham uma forte teologia, mas também havia uma forte influência de sinais, curas e coisas desse tipo. Então esse lance de cura,
o sobrenatural nunca foi extinto da igreja. Só que houve um momento histórico em que ele acabou ficando para segundo, terceiro plano. Eu não acho que nem um lado nem o outro estão certos. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Não dá para viver por causa da cura, por causa dos sinais, e nem apenas por causa de uma teologia sem prática. Num determinado momento, Jesus chega para os seus seguidores não, para os seus acusadores, e diz: vocês erram não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu acho que isso resume um pouco dessa dicotomia das igrejas. De um lado você tem igrejas ótimas em conhecer a Bíblia e péssimas em relação à prática da Bíblia. Do outro lado você tem igrejas muito práticas. É tudo sinais, é tudo muito... está tudo acontecendo, porém elas são péssimas em Bíblia. Eu acho que tanto uma quanto outra erram da mesma forma. O ideal é nós termos um equilíbrio entre um conhecimento profundo da palavra e uma prática da palavra em nossa vida. Esse é o ideal. Eu sei que nenhum extremo a gente está vendo que nenhum extremo é saudável. Só tem prejuízo. Qual dos dois causa mais prejuízo? Essa igreja que afirma milagre, cristã só que você fala e tal, ou essa igreja mais da razão? Qual causa mais prejuízo? Na realidade brasileira, a igreja que busca sinais, porque ela se torna mercantilista e Deus se torna um produto. Na nossa realidade, de um povo sofrido, de um povo carente, de um povo místico, desesperado, essa igreja que luta pelos sinais em detrimento da palavra traz muito mais prejuízo. O sinal é que ele diz também é baseado em teologia pura. Ele simplesmente inventou heresia, pega o versículo aqui, usa outro ali, e tem que entender para poder explicar. Eu defendo que pelo menos numa igreja que você não tem uma boa prática, mas tem uma boa teologia, o risco da pessoa se converter é um pouco maior. Vai que ela presta atenção na teologia e Deus usa aquilo para converter aquele coração. Porque, veja, se você tiver um bom estudo da palavra, uma hora você se defronta com a verdade. É inevitável isso. Agora, se você vai para uma igreja que não tem um bom estudo da palavra e tem sinais, a sensação que você pode ter é: eu estou na jogada. Porque, veja, quantas vezes eu ouvi gente dizendo assim: você fala que isso não está na Bíblia, mas foi o que Deus fez para me curar. Notou que o sinal, mesmo sendo contrário ao que a Bíblia diz a respeito desse sinal, dá legitimidade ao próprio sinal. Então fica o sinal pelo sinal. Tudo bem que não tem na Bíblia, mas eu sinto assim. E aí o referencial fica sempre o sinal, o que o ser humano sente, o que ele acha, o que ele pensa, o arrepio que ele sentiu, ele suou frio no culto. Isso é muito prejudicial. Numa igreja que você não tem uma boa prática, mas você tem uma boa teologia, a chance da pessoa, diante de uma boa teologia, compreender a ação de Deus e se render a Jesus, acaba sendo um pouco maior. Nas igrejas onde só tem sinal e não tem palavra, a pessoa já se acha rendida a Deus, porque Deus está me curando, mas cura nem sempre é sinal de rendição a Jesus. Ela pode ser apenas uma ação de Deus, e inclusive pode ser apenas uma ação de Deus para honrar o nome dele, que não tem nada a ver, inclusive, com a conversão ou não daquele que recebe a cura. Ou seja, você pode, inclusive, receber uma cura da parte de Deus e, no final das contas, morrer, acordar e estar no inferno. Quando você tem os 10 leprosos, por exemplo, nesse texto, você tem princípios fantásticos, porque os 10 leprosos, Jesus cura os 10. Aí então, um só volta para agradecer. E é interessante porque a Bíblia deixa claro que esse único que voltou para agradecer era samaritano. Era o único que não era do povo escolhido.
Os outros 9 que eram judeus, beleza, foram embora para casa. 10 receberam a cura, não receberam? Fica claro isso. Até aqueles que são ingratos e que não reconheceram em agradecimento o que Jesus fez, foram curados normalmente. No entanto, esse samaritano volta, ele agradece a Jesus, e a frase final que está na boca de Jesus, ele diz para esse samaritano: vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus não usa mais a palavra cura, ele usa a palavra salvação. O texto dá a entender o seguinte: quantos foram curados? 10. Quantos foram salvos? 1. E esse era o samaritano. Veja que a cura aconteceu, mas a cura não salvou. O que salvou foi o reconhecimento da dependência que um ser humano tem de Jesus agindo na vida dele. Esse é o grande lance da história. Uhum. Querendo pegar sinais, mostrar sinais de Deus, e não tem nada assim. Todo tempo que não começar a falar, não tem nada pegado dele. Então, eles acham que vão chegar uma grande parte dessas porcarias que a gente tem no Brasil, uma grande parte não, 99,9% dessas porcarias que nós temos no Brasil são importadas dos Estados Unidos. Então tudo começou lá. Como a gente tem essa admiração meio doentia pelos Estados Unidos, a gente importa de lá tudo. Aquilo que é bom, mas principalmente a gente importa o que é ruim. A gente fala da igreja norte-americana. A igreja norte-americana está em franca decadência. Você tem mega igrejas que são uma exceção à regra. Muitos templos nos Estados Unidos estão completamente vazios. Alguns com 50 pessoas com média de 80 anos. São igrejas que estão apenas esperando seus membros morrerem para fechar as portas. Isso acontece direto. Eu gosto de alguns pregadores norte-americanos, de alguns escritores, tem coisa boa, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar com muito mais cuidado para aquilo que vem enlatado de fora. E começar a fazer uma teologia que seja brasileira, para a realidade brasileira, que responde às nossas necessidades, aos nossos anseios. Tem muita coisa, muita porcaria de lá. Aliás, se você pensar na teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade só pode ter vindo de um país. Inclusive, essa idolatria por pregadores em detrimento da palavra, a gente começa a ver isso nos Estados Unidos, porque Jim Swaggart era um fenômeno aqui no nosso país. Aí ele teve uns probleminhas com prostitutas. Não é. Eu diria que ele se envolveu com a obra. Então, mas veja, começou lá. O que hoje pra gente assim, os pregadores da televisão, lá, isso já existia, já começou na década de 70, que isso deu um... Você tem o Billy Graham lá também, só que o Billy Graham, o Billy Graham é ético, o Billy Graham é pastor. Agora você pega alguns outros, porque, por exemplo, o Billy Graham, independente de alguns, para mim o Billy Graham erra quando ele defende muito uma política altamente conservadora. Mas isso tem a ver com a cultura dele, ele é norte-americano. Agora, se formos pensar na questão ética de uma vida pautada pelo Evangelho, de alguém que elevou um pouco esse lance do que é ser pastor, ele é um bom nome. Mas, ao mesmo tempo, embora as suas pregações sejam muito interessantes, elas são interessantes num contexto
norte-americano. Eu vou para alguns congressos de teologia, e congresso de teologia no Brasil, para você ter muita gente inscrita, você tem que sempre trazer alguém de fora que tem um certo nome. E assim, hoje eu já aprendi o seguinte, eu não vou com nenhuma expectativa para ouvir os gringos. Porque você ouve os gringos falando, você pensa assim, poxa, lá isso deve ser muito legal. Aqui não funciona. Funciona. Não tem como. Aí você vai ouvir um pastor brasileiro falando, como o Antônio Carlos Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, no Rio de Janeiro, e faz um trabalho nas favelas. Fantástico ouvir o cara, porque é um cara que tem profundidade e tem um envolvimento com uma realidade que é claramente brasileira. De gente que vai pôr a mão na massa, de que põe a cara. Lembra daquela manifestação que teve na praia do Rio, daquelas cruzes? Lembram dessa? Então, foi esse pastor que fez. Ele que teve essa ideia, ele que foi lá e colocou as cruzes. E ele falando num congresso, ele falou, meu maior susto foi quando eu cheguei lá, e tinha CNN cobrindo, BBC de Londres. Ele fez uma outra manifestação contra a violência no Rio de Janeiro, que até a Al Jazeera veio cobrir. Isso é coisa brasileira, tem a ver com a nossa realidade. E a teologia passa a ser, esse lance de uma boa teologia, porque o cara é muito inteligente e contextualizado à realidade brasileira. É a prática. Aí eu acho que esse é o equilíbrio que a gente precisa buscar. Aí vale a pena. Ok? Eu acho, agora aproveitando para entrar no assunto, num dos assuntos que a gente vai abordar hoje, que quando a gente pensa no livro de Malaquias, o livro de Malaquias, com relação ao profetismo, ele é um tapa na cara dessa teologia absurda que nós vemos acontecer em nosso país. E eu gostaria de saber quem aqui leu, aproveitou para ler nesses dias, que era a lição de casa, ok? Aproveitaram para ler? São só 4 capítulos, então ali, aquela... eu quero saber eu gostaria do feedback de vocês, para a gente começar a discutir algumas coisas a respeito de Malaquias. Eu vi primeiro. Já deu para notar que Malaquias fala mais do que só de dízimo, né? Porque geralmente quando a gente fala em Malaquias, a gente só usa Malaquias para dízimo, que é uma redução da mensagem. Porque é o que interessa. Porque inclusive, se você sai ali, vamos lá pegar ele. Se você sai do contexto de Malaquias 3, versículo 10, e começa a ler todo o contexto que está em volta, já não interessa muito também, né? Porque geralmente quem usa 3:10 tem uma certa dificuldade, por exemplo, em praticar o que está no restante do livro. Eu acho que então os pastores, para serem justos, eles deveriam ler Malaquias 3:10, mas podia ler o capítulo 1 para a moçada também, né? De preferência. Agora, por exemplo, você tem em Malaquias também uma grande reprimenda contra o desenvolvimento familiar, quando ele fala da necessidade de conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Malaquias é um clássico profeta do Antigo Testamento. Eu escolhi Malaquias para a gente ler, porque a gente vai falar muito sobre o profetismo, a mensagem dos profetas, e Malaquias é um exemplo clássico. Você note que a grande dificuldade em ser profeta é que o profeta não pode ter medo algum de colocar o dedo na ferida. E ninguém gosta de gente que faz isso. Ele é o super sincero. Aliás, os profetas são super sinceros. Ser profeta é um enrosco. Ninguém gostava de ser profeta, ninguém nascia e crescia sonhando ser profeta.
Quando Deus chamava o cara para ser profeta, ele entrava em crise, ele tinha depressão, ele queria fugir, ele se achava azarado, porque ele tinha a consciência do peso e da responsabilidade que ser portador de uma palavra de Deus para o povo traz. Por quê? Porque geralmente a palavra de Deus para o ser humano é contra o ser humano, e não é a favor dele. É por isso que, por exemplo, quando nós oramos dizendo, Senhor, faz a vontade do Senhor na minha vida. Isso é um rolo, porque é o seguinte, geralmente a vontade de Deus é contra você. Ela não vem para fazer carinho no seu coração. Oi? Ele é totalmente contra a nossa natureza, porque quando a gente pensa na própria Bíblia, a Bíblia direto está falando contra os nossos desejos naturais e contra quem nós somos na nossa essência, pecadores, indignos. A Bíblia fala coisas que para nós cristãos são simples, porque como a gente cresceu ouvindo isso talvez, a gente não nota, peraí, isso traz problemas diários. Você tem uma Bíblia na sua mão aí que diz assim, você tem alguém que persegue você? O que você faz? Você deve inclusive orar por ele. Tem alguém que bate em você? Você não deve revidar. Você deve oferecer. Vê alguém roubou alguma coisa de você, o que você faz? Dá alguma coisa a mais ainda. Veio alguém e te obrigou a andar X quilômetros, ande 2X. Eu, sinceramente, quando eu leio, eu penso, que lindo, mas eu não gosto. Eu acho isso lindo na sua vida. Então, quando eu vejo lá, olha, a Bíblia diz que cristão é aquele que sabe dar a outra parte. Então, eu tenho muita coragem de orar, falar assim, Senhor, dê a Ana Mari oportunidade para ser cristã. Que muita gente bata na cara dela, para que ela tenha a oportunidade de virar a outra face e ser cristã. Eu não gosto, faço isso comigo. Alguém aqui gosta? Note que, aparentemente, o cristianismo a ser exercido de verdade, não é algo que foi colocado em nosso coração para agradar a gente. Foi colocado em nossa vida para que nós possamos viver um estilo de vida que contribua para o reino de Deus e para a glória dele. Ponto final. O reino é dele, a glória é dele, e tudo é feito para ele. Ou a gente acha que Deus vai chegar para a gente e vai falar assim, olha, eu estava pensando em chamar você, para você ser profeta, o que você acha disso? Você não tem isso na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus chega para homens e mulheres e faz a comunicação. Olha, o negócio é o seguinte, o faraó está enchendo a paciência, né? Então a gente vai ter que ir lá libertar o povo. Aí Moisés fala, e eu com isso? Então, você acha que estou falando com você? Por quê? Isso começa, inclusive, e eu sempre peço para as pessoas tomarem cuidado e atenção com os motivos de oração que são despertados em seu coração. Às vezes eu encontro gente que ora muito por envolvimento social da igreja. Muito. E aí eles vêm falar comigo e falam assim, Marquinhos, a gente tem que despertar a igreja para envolvimento social. Fala, você está orando por isso? Estou. Quem você acha que colocou esse desejo no seu coração? Foi Deus. Se Deus colocou esse desejo no seu coração, você acha que Ele está querendo que quem se envolva com isso? Então toma com o filho é teu, meu filho. A gente não vai institucionalizar isso de uma tal forma que isso fique engessado. Alguém vai ter que gerar esse filho, a gente vai até ajudar o filho a crescer depois, beleza. A gente ajuda, mas o filho... Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu estou com um projeto em mente, quem podia sentar junto para escrever esse projeto? Não. Eu não estou com nenhum projeto em mente. Você tem um projeto em mente? Põe no papel, ora por ele, e aí a gente vai apresentar esse projeto. Mas lembre-se, coração de quem Deus está tocando para isso? Então eu sempre deixo bem claro para as pessoas, quem é que vai se ferrar? Quem vai se ferrar é o dono do projeto. Eu até coloquei esses dias na internet, falei, olha, eu sou pastor, a culpa não é minha. Eu não queria, a culpa não é minha.
Mas, ó, fazer o quê? Agora arca com prejuízo. A culpa não é minha, mas a gente arca com prejuízo. Dá a glória para Deus, a gente dá a ele o bônus, e fica com o ônus. É mais ou menos isso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que o plano de Deus manifesto na vida de profetas e na nossa vida é a glória dele, não a nossa satisfação. A nossa satisfação vem também com a glória dele, porque Deus, a Bíblia diz que Deus trabalha em prol da nossa alegria. Mas se o foco estiver em nós, a gente nunca teria a coragem de profetizar como Malaquias profetizou. Porque qual é o grande risco que Malaquias corre? Uma decapitação, por exemplo. Vocês tirando isso, nenhum. Quando a gente olha para a vida dos profetas, todos eles sofreram graves consequências por causa da palavra que Deus traz para eles. Nós aqui, acho que nesse curso de Antigo Testamento, nós não lemos ainda a continuação de Isaías 6, né? Nós não lemos? Então vamos ler. Porque Isaías 6, você tem o chamado de Isaías, ele é muito bonito, geralmente é um texto que o pessoal prega em ordenação de pastor, chamado missionário, o que mais? Todas essas coisas aí que o pessoal às vezes faz sem saber. Isaías 6, eu vou começar lendo, e você, nota que interessante como é que Deus faz as coisas de uma maneira bonita e agradável em prol de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Não tem nada a ver aqui com o jogo de ontem. É o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Se vê que o pessoal já começa esse texto, o pessoal já gosta. E se for um pessoal mais penteque, então, nessa hora já está orando em língua. O pessoal já está no sapatinho de fogo. Não, aqui o pessoal já está vendo. Nessa hora o cara está lendo isso e o grupo de louvor já está tocando Tem Anjos Voando nesse lugar. O que era essa música? Não era do Padre Marcelo, ele fez sucesso com ela. Tem anjos voando nesse lugar. Aí eu falei, música gospel é comigo. A minha preferida é Cassiane. Mas aí continua. Veja aqui. Olha só, o clima é legal. Vamos analisar o texto. Cenário bacana. Não, assim, você entrar no lugar, você começar a ver serafim, legalzinho. Interessante. O clima, veja aqui, o clima está muito legal. Tudo está colaborando para as coisas andarem bem. Aquele cultão que já começou, o grupo de louvor já tocou aquela música que você gosta de cara. Aquela irmã que você está paquerando já sentou do seu lado, ou aquele irmão, né, Ana Marta? Ana Marta. 4. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha só. Melhorou o clima. Agora já está. Fumaça, batente de porta tremendo. Isso daqui. Mas isso daqui é um cultão pentecostal legítimo. Então gritei. Você pode ver, é pentecostal. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem um cultão aqui, você tem louvorzão, confissão de pecados, perdão dos pecados e envio. Não, uma pessoa, o cara é o privilegiado. Não, e os anjos? Tá uma galera lá. Quem que eu vou mandar? E você vê que a pergunta é retórica. Porque
A situação é, tem só você aqui, não tem mais ninguém. Tem só você. Não tem mais ninguém. Você entra aqui, tem anjos e Deus. Aí Deus olha para os anjos e fala assim, poxa, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Aí o coitado do Isaías, ele está lá no meio. Ele olha para trás, ninguém. Ele está sozinho. Se fosse Portugal, eu tenho uma vizinha. Ele já entendeu o recado. Aí, Isaías, na melhor das boas intenções, fala, olha, se não tiver mais ninguém aqui no recinto primeiro se dispor, aí eu vou. Bom. Ó, se não tiver mais ninguém. Aí, o problema de nós não compreendemos a formação da... É que a gente, por exemplo, olha e pensa, segundo os nossos pressupostos, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Você tem o cultão, o louvorzão, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você tem a confissão de pecados, você tem tem o envio de, olha, agora vão e preguem. Mas quando a gente lembra um pouco da história do profeta Isaías, a gente começa a lembrar que, peraí, esse chamado não tem muito a ver com a vida dele, da forma como desenrolou. Aí você tem que voltar para o texto, porque qual é o grande problema das pessoas que pregam nesse texto? Elas param, seria como se você parasse um DVD faltando 10 minutos para acabar o filme. Porque o texto não acabou. O chamado dele não acabou. Vamos voltar lá para o versículo 9 agora. Bom, versículo 8. Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí volta para Deus. É engraçado, porque como nós somos altamente egocêntricos, a gente pensa que o texto termina com o ser humano falando, né? Porque o ser humano é que dá a última palavra. No entanto, Deus volta a falar. Então, eu decidi, então beleza. Então tá bom. Mas, como o texto mostra que Deus voltou a falar, talvez fosse interessante a gente ver o que Deus resolveu falar, né? Em vez de a gente terminar com a palavra de Isaías, quem sabe terminar com a palavra de Deus seria mais interessante. E ele disse, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Esse texto não é bonito. O chamado de Isaías não é romântico. Oi? Um destruidor. O chamado de Isaías é para que ele traga uma palavra de condenação, que será uma palavra definitiva para a ruína do povo. E aí Isaías, como qualquer um de nós, ia falar assim, irmão, mas até quando? Aí o que Deus diz? Até eu destruir tudo. Ou seja, Deus está dizendo para Isaías, a sua pregação vai ser uma pregação de condenação. E eles vão ser condenados. E ele também pagou o preço. Ou seja, quando a gente olha para o Antigo Testamento, uma coisa importante, a gente começa a notar que servir a Deus é algo que exige de seres humanos uma profunda responsabilidade e consciência de quem Deus é. Para que a gente tenha consciência de que servir a Deus não é um oba-oba.
é um privilégio, claro que é um privilégio, mas traz sobre nós uma responsabilidade absurda. Todo o Antigo Testamento mostra isso de uma maneira muito clara quando a gente olha para a vida dos profetas. É engraçado porque nós vivemos numa época hoje que os profetas, e ser profeta é celebrado como uma coisa bem gostosinha, legalzinha. Ai, porque eu queria ser profeta. E a gente vai para a Bíblia, a última coisa que as pessoas queriam era ser profeta. E eu começo a desconfiar muito de uma religiosidade que celebra o que os homens e mulheres da Bíblia não celebravam. E que não celebra aquilo que eles celebravam. Quando há essa inversão de valores, talvez nós tenhamos alguns problemas. Hoje, quando as pessoas são chamadas, elas vão à frente e dão testemunho, choram, todas alegres. Na época bíblica, quando as pessoas eram chamadas, elas iam para frente chorando, dizendo, gente, ferrou. Notou a diferença? Quando nós não temos uma compreensão teológica exata, isso é muito complicado. Agora, só para pegar esse texto, porque é claro que o texto, quando você olha para o profetismo sempre traz uma palavra de esperança, mesmo que seja num futuro que aquele que está profetizando não vai experimentar. Porque Deus não trabalha pensando assim, olha, a promessa é para você, então você vai ver. Isso não acontece. Abraão, por exemplo, tinha a promessa de ser uma grande nação e ter uma terra enorme. Quando ele morre, o pessoal não tinha nem onde enterrar o corpo dele. Deu maior que procó lá, porque não tinha onde enterrar o homem. Ele creu na sua posteridade. O texto de Isaías 6, volte lá se você não está mais lá, termina dizendo, versículo 13, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que Deus está dizendo é, haverá uma semente que ainda ficará, e essa semente brotará, e mesmo que você olhe para um tronco e diga, essa árvore foi cortada, esse tronco, sabe aquele tronco que você vê saindo sai um pequeno, um ramo, o que Deus está dizendo, olha, um ramo vai ficar. Você vai olhar para aquilo e vai pensar, não há mais vida. Mas eu vou agir de uma tal forma que a vida ainda esteja ali, mesmo quando não pareça. Vai lá para o capítulo 11 de Isaías agora, por favor. Eu gostaria que alguém lesse o comecinho. Quem quiser pode ler, por favor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Continua? E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor do pobre. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com um sopro de sua boca matará os índios. A retidão será a faixa no seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Ok. Lembra que Deus disse, mas um ramo vai ficar. Deus volta com essa mensagem em Isaías 11, dizendo, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E aí, pela própria descrição do capítulo, você descobre de quem ele está falando. É de Jesus. O que Deus está dizendo para Isaías é, Isaías, eu estou destruindo o povo, por causa do pecado dele. E isso só será sanado quando um renovo nascer do tronco de Jessé. Não vai haver renovação, e não vai haver cura, e não vai haver salvação para vocês, até que o renovo saia do tronco de Jessé, da raiz de Davi. É uma linguagem que depois é repetida em Apocalipse, lembra disso? A raiz de Davi, aquele que venceu e aquele que vai abrir o livro. Essa é a solução. No fundo, Isaías é chamado para proclamar não apenas a destruição, mas o quê? A salvação. Mas não uma salvação eminente, pontual, mas uma salvação escatológica.
que tem a ver com o cumprimento da promessa de Deus no Messias. De novo, a gente tem o Antigo Testamento que não está pregando uma mensagem que tem a ver com os antepassados. De novo, nós temos o Antigo Testamento que está pregando o cristianismo, que está pregando uma mensagem que tem a ver com o centro da mensagem da própria palavra, que é a palavra que se tornou carne e habitou entre nós, que tem a ver com Jesus. Ok? Tudo a gente está falando em Malaquias ainda, né? Mas é que a gente vai fazer isso muitas vezes. A gente vai pegar algumas coisas e vamos puxando outras para construir uma teia aí em torno de uma teologia do Antigo Testamento. Tem alguma ligação desse texto com o espaço de ele ter destruído todo o povo, que os nossos ouvidos se entenderiam, não veriam, e aí o texto está... Aparentemente não há uma ligação com esses 450 anos, não. Até porque mesmo depois, quando cessa esse tempo e o renovo aparece, o povo de Judá ainda assim continua não entendendo. Porque é engraçado você lembrar que uma das coisas que Deus diz para Isaías você vai tapar os ouvidos deles para que eles não ouçam, os olhos para que não vejam. Aí vem Jesus, e uma das coisas que Jesus sempre dizia era o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Jesus sempre dava um toque dizendo, olha, seus ouvidos estão tapados, seus olhos estão cegos, vocês precisam ser tocados para ouvir. O que Jesus dá a entender é que aquela mensagem que Deus trouxe para Isaías um bom tempo antes, ainda estava em plena atividade. E por isso que ele dizia para aquele povo, para a descendência daquele povo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você vai para João, na ilha de Patmos, e a revelação dada a João inclui, entre outras coisas, que palavra? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, porque qual é o pressuposto teológico da Bíblia? Deus tapou os ouvidos e fechou os olhos ao entendimento. Os ouvidos só serão abertos e os olhos só voltarão a enxergar quando esse renovo de Deus, que tem a ver com a raiz que brota do tronco de Jessé, que tem a ver com a genealogia de Davi, que é o próprio Jesus, quando esse vier e agir na vida do ser humano. É só ele que traz vida, é só ele que faz ouvir, é só ele que faz enxergar. Por isso é que quando a gente pensa em sinal e cura, o maior sinal e a maior cura não tem a ver com aquilo que acontece no corpo, mas tem a ver com aquilo que acontece no todo do ser humano. O problema de nós termos uma espiritualidade baseada na cura do corpo é que nós estamos minimizando demais a ação de Deus. Por quê? Quando nós olhamos para a história do desenvolvimento bíblico, é vontade de Deus que o corpo seja restaurado. Isso fica claro, porque a Bíblia diz que uma das promessas a cada cristão e cristã na Nova Jerusalém é um corpo o quê? É um corpo incorruptível. Ou seja, o corpo vai ser restaurado. Ele é importante. Essa história de que o corpo não presta e é só a alma que vai te salvar, isso não é cristianismo. Isso é platonismo. Isso vem de Platão, não vem de Jesus. Essa dicotomia de que o espiritual é bom, a matéria é horrível. Não, isso não é cristianismo. A Bíblia diz que em Jesus todas as coisas são feitas novas, sejam elas físicas ou não físicas, materiais ou imateriais. É por isso que na Nova Jerusalém a gente vai ter um corpo. Nós não vamos ter um espírito vagueando, né? A lagoste, né? Não, aquela coisa meio, sei lá, Demi Moore com... Como é que é o nome do cara? O Patrick Swayze. Não é aquela coisa... Não, é um corpo. A Bíblia diz que lá haverá a árvore da vida e os que precisarem vão lá e vão comer do seu fruto. Ou seja, na Nova Jerusalém se come. Uma das imagens mais nítidas sobre a salvação de Deus
tem a ver com Deus oferecer um banquete. A Bíblia diz isso, que nós seremos recebidos com um banquete. Ou seja, lá se come, lá se bebe. E aí, a gente fica com essa ideia de que não, a salvação é a salvação da alma. Não, a salvação é completa, de tudo. Os animais vão estar todos juntinhos lá. Então lá pode ser defensor dos animais, não tem problema. Lá, tranquilo. Lá pode ser dar volta em leão, né? Tá subindo, pegar no rabo, puxar, dar um tapa na cara dele, aí tá tranquilo. Mas nós, quando a gente começa a ter uma noção mais abrangente da Bíblia, a gente começa a notar que, peraí, nós não estamos vivendo um tempo à parte. Nós estamos vivendo o cumprimento de uma história. Ou seja, o que começou a acontecer em Adão ainda tem a ver comigo. O que acontece com Abraão ainda tem a ver comigo. A palavra que é dada a Isaías ainda tem... Jesus não vem para cortar a história e dizer assim, olha, descontinuidade. Tanto é que o próprio Jesus, quando fala sobre isso, ele diz, não, eu não vim revogar nem a lei e nem os profetas. Eu vim fazer o quê? Eu vim cumprir. O cumprimento máximo da lei se dá em Jesus. A gente tem esse costume de olhar, e às vezes eu vejo assim alguém falando, olha, você acredita no Antigo Testamento? Como assim? Não, mas a gente como cristão tem que acreditar só no Novo, né? Tá, mas o que eu faço com esse contexto de Deus, Criador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas? Eu jogo fora isso? Tá, então tá bom, eu jogo fora o Antigo Testamento. Jesus veio para quê? Veio do nada para nada? Porque a Bíblia conta a história de Jesus. Mas conta a história de Jesus, cuja necessidade é realçada para nós, seres humanos, a partir da nossa pecaminosidade. Porque ele vai para a cruz, não porque ele não tinha nada para fazer. Ele vai para a cruz por nossa causa. Que essa é uma mensagem que a gente não gosta, né? Porque diante da cruz, todo ser humano é definitivamente culpado. E não dá para ficar relativizando o pecado diante da cruz. O cara morreu por causa do nosso pecado. Quer ser humano goste ou não goste disso. Mas, Malaquias, quem mais? Tati, você já teve essas dúvidas sanadas? Não. Ou ainda não? Então fale, Tati. Não é dúvida, de verdade. É que assim, é impossível você ler aqui e não refletir sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios caminhos, o que você tem feito, refletir sobre será que Deus te agrada do seu comportamento? Será que você tem feito está de acordo? Porque de repente você acha que está fazendo uma coisa e agindo corretamente. E não é porque a gente tem uma mente que assim, Deus é bonzinho, né? Tem Jesus aí na história que veio depois tudo que nos esconde, de uma certa forma, da mão de Deus, vamos dizer assim. Mas é inevitável pensar que a gente age igual, que a gente faz perguntas que não deveríamos fazer, né, Deus? Tem uma atitude de Deus que não deveríamos ter, porque Ele é pleno, Ele é soberano, e eu não sou nada nem ninguém para Ele. Então, refletindo sobre isso, quem é que é pai ou mãe? Pai ou mãe. Melhor uma coisa. Nós somos pós-modernos, mas nem tanto. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas deixa eu fazer essa pergunta antes para vocês. Qual é a pergunta que os nossos filhos fazem que mais enche a paciência? É por quê? Como enche a paciência esse negócio? É insuportavelmente chato, por quê? Não acaba nunca. Hoje meu filho foi falar para eles da Luia, todos os dias, todos mesmo, antes de almoçar, o que faz? Vai lavar as mãos.
todos os dias. Todos. E todos os dias. Ela pergunta, por quê? Quando a Luísa pergunta todos os dias, por quê? É a hora que às vezes eu olho para Deus e falo, Deus, desculpa. Desculpa. Porque o que eu já devo ter perguntado isso, nas coisas mais idiotas possíveis para o Senhor, não, olha. Mas você precisa fazer às vezes o tempo. Talvez uma hora não possa ajudar. E alguém fica ansioso. Exatamente. Fica pensando, vai que ele muda de ideia, né? Vai que eu pergunto, não, meu filho, vai uma brecha aí. Sei lá, uma brecha na lei que de repente Deus fala, não estava pensando nisso. Nunca pensei nisso. É a crise que a gente tem, por exemplo, com a suposta não resposta de orações. Eu cada vez estou mais tendencioso a achar que a ausência de resposta já é a resposta. Porque às vezes a Luísa pergunta o porquê e eu não respondo. Passa 5 segundos ela diz, já sei. Mas eu acho que às vezes a resposta que Deus dá é ficar olhando para nossa cara e esperando assim. Até a gente olhar e falar, não, realmente. Realmente. Eu já ouvi gente dizendo assim, eu estou orando para Deus falar se eu devo ficar com a minha esposa ou com a minha amante. Não, você. Aí falou para ficar com a esposa, não conhece minha esposa. O inimigo é terrível. Eu não tenho nenhuma resposta, claro que não. Porque eu não acho que Deus ia dar resposta a isso, porque a resposta já está dada. O que a pessoa está querendo é legitimidade para pecar. Eu não vou ficar dando resposta para quem quer legitimidade para pecar e não quer ouvir a vontade de Deus porcaria nenhuma. Porque se o cara chega a esse ponto para perguntar isso, ele não está nem aí com o que Deus quer e o que Deus não quer. Ele está querendo uma legitimidade de dizer assim, realmente, com a esposa que você tem, até eu realmente, se eu tivesse essa esposa, eu estava com a amante. O mais legal é a capacidade de enxergar a resposta que é das coisas. E aí entra naquilo que você falou, de igreja com sinais, coisas assim, que a gente consegue enxergar, isso que Deus queria e como que eu não estava enxergando. Então, na verdade, eu vou. Deixa eu até dizer, por exemplo, o contexto de Malaquias. Porque Malaquias é um profeta pós-exílio. Então, ele é um cara que está profetizando depois que o povo já voltou do exílio na Babilônia. Lembra que a gente falou isso na semana passada, na história? Teve Salomão, depois teve Roboão, Jeroboão da vida, povo para o exílio. Depois eles voltam do exílio e tem 2 caras muito importantes que atuam na reconstrução da espiritualidade e da cidade, que são Esdras e Neemias. São 2 livros que você tem aí. Eles reconstroem Jerusalém fisicamente e espiritualmente por volta de 500 a 450, 430 a.C. Malaquias, aí aconteceu o seguinte, Neemias, quando terminou de reconstruir os muros, porque ele tinha sido liberado pelo rei para ir reconstruir os muros e depois voltar. Ele voltou. O que acontece é que por algum motivo, que ninguém sabe dizer, porque o ser humano é um ser tão bonzinho, né? É estranho dizer isso. O povo tinha sido levado cativo por causa do quê? Do pecado. Ficou 70 anos no cativeiro. Aí voltou. Reconstruiu a cidade e a espiritualidade. Passa mais ou menos 50 anos, o que acontece? Tudo de novo. Tudo de novo.
Acabou. Tudo de novo. Aí entrou Malaquias. A pregação de Malaquias é dada a um povo que já foi para o exílio, voltou do exílio e cerca de 30, 50 anos depois, voltou a fazer tudo o que o pessoal antes do exílio fazia. Então, é interessante você olhar para Malaquias e lembrar que essa profecia que ele dá, ele não está dando para o pessoal antes de ser condenado. Por exemplo, o que Isaías prega contra o povo foi pregado mais ou menos uns 150 a 200 anos antes de Malaquias. É quase que a mesma mensagem, só que ela está repaginada. Então, seria mais exato a gente colocar Malaquias, por exemplo, entre 350 e 400 antes de Cristo. Quem aqui assistiu Alexandre o Grande? Isso que está sendo pregado aqui, historicamente falando, acontece mais ou menos 20 a 30 anos antes da história de Alexandre o Grande. E por causa de Alexandre o Grande, houve um período helenista muito forte que depois acabou conquistando a Palestina. Dentre outros lugares, Alexandre o Grande conquista a região da Palestina, conquista Jerusalém, e esse povo, de novo, passa a não ter independência total. Deu para localizar historicamente, mais ou menos, como é que funcionou? Deu? Ok? Então, Malaquias está nesse contexto um povo completamente burro, que não para de pecar, o que faz com que a gente se identifique bastante, porque eu acho que tanto eu e você somos bem parecidos com esse povo. Tem uma coisa que eu achei que identifica pra caramba o que a gente passou aqui na nossa cultura. E vem no finalzinho do capítulo 2, ele fala assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, no versículo 17. Como ter descansado, vocês ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Nesse contexto, eu fiquei pensando, assim, no contexto todo que ele está falando, do quanto a gente vive essa crise do, todo mundo faz, ou de olhar esse mandamento. Eu tive um papo desse que a gente estava conversando. Eu acho que eu estava falando também, a gente estava conversando, falando sobre essa questão de que a gente tem que chegar lá na esperança que um dia todo mundo vai realmente prestar contas, porque e a Bíblia nos adverte muito isso, e aqui eu achei essa advertência também. Porque tipo, quando você olha, todo mundo faz as coisas erradas e tal, e a impressão que a gente tem, principalmente num país como o Brasil, que o problema de corrupção e a falta da justiça, é que, pessoas que fazem as coisas erradas e não são éticas sofrem também, e a gente que trabalha só ferra. E aí eu estava comentando, a minha esperança é que a Bíblia adverte, não inveja esse tipo de coisa. Se mantém, dentro do caminho, não inveja esse tipo de coisa. E que um dia todo mundo vai prestar conta. Que é uma coisa que me chamou a pensar também. Uma coisa que ele fala sobre essa profecia sobre João Batista, né? Como é que ele fez a profecia sobre João Batista. Eu achei bem legal. Ou então, ao contrário, daí que você deveria representar. Porque fala assim, André, não tá assim, mas a queixa do povo é assim, todo mundo é bonzinho, né? Cadê Deus? Ou seja, não faz diferença você ser bom ou você ser mal. Eticamente falando, porque tem todo o contexto que vem antes. Os sacerdotes não serem éticos, fazendo as coisas. Ele fala isso. Mas assim, olha, então, e aí, depois, quando ele vem para a questão dos dízimos e ofertas, ele vai falar, vocês vão ver a diferença entre o certo e Deus. no final. Agora, olha que coisa interessante, pensando na mensagem de Malaquias e dessa postura humana, uma das críticas que a Bíblia recebe é por ser um livro escrito num contexto totalmente diferente do nosso, numa época que as coisas eram diferentes, partindo do pressuposto de que o ser humano era diferente, e que agora não, agora nós somos mais evoluídos, nós temos mais acesso a conhecimento. No entanto, Malaquias foi escrito há mais ou menos 2.300 anos. Vamos lá para o capítulo 2, eu quero ler um texto de Malaquias,
que é interessante porque ele aborda dois assuntos que eu acho que estão muito em voga hoje e que aparentemente Deus sabia que eram assuntos não pontuais, que eram assuntos que têm a ver com o ser humano. A partir do versículo 13, Malaquias 2, a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. Isso é chamado de universalismo, é aquela coisa assim, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque a pessoa é ruim, mas Deus olha para ele e não vê ele ruim, porque Deus é amor. E também, quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Ele falou de casamento, ele falou de relativização do mal, e ele falou desse grande julgamento de que Deus não pode existir, porque se Deus existisse, a injustiça não existiria. Isso é atual ou é ultrapassado? Isso é completamente atual. Isso é completamente atual. Poderia ter sido escrito por qualquer articulista de qualquer jornal de grande circulação hoje de manhã. É atual. Está aqui. É a essência do ser humano sendo condenada dia após dia. E quanto mais você lê, mais a necessidade de Jesus fica latente para qualquer pessoa que queira enxergar evidências claras na destruição do ser humano por causa do pecado. Está aí. Quem tem olhos para ouvir, quem tem olhos para enxergar, que enxergue, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está aí. Deixa eu falar uma outra coisa importante sobre Malaquias, porque como nós estamos aqui numa aula que tem algumas coisas mais... O significado de Malaquias é meu mensageiro. Esse é o significado do nome. Então, para acabar um pouco com alguma graça aí, uma coisa mais romântica, alguns estudiosos dizem que Malaquias nunca existiu, tá? Pode ser que Malaquias seja apenas um título. Não igual Moisés, porque... Eu vou ler o versículo 1, quem tiver diferente disso, por favor, leia depois. Versículo 1 do capítulo 1. Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Tem alguém diferente aí, em vez de estar escrito Malaquias, está escrito alguma outra coisa? Mas alguma coisa, tem alguma que não tem a palavra Malaquias? Meu mensageiro? Ok. Porque alguns dizem que Malaquias não era uma pessoa, era um grupo de profetas, um grupo de mensageiros que trazia esse tipo de palavra ao povo. Oi? Era como se Deus estivesse usando pastores e falando assim, olha, uma mensagem que eu trouxe ao pastor. Mas esse pastor podia ser o pastor da comunidade X, comunidade Y. Essa é uma teoria, porque descobertas recentes dão conta de que o nome Malaquias, na verdade, era muito usado para se referir a um grupo de mensageiros. É como se fosse os Malaquias.
É diferente de outros profetas, no sentido até incluindo a Bíblia, é diferente de outros, você não tem referência nenhuma sobre ele. Você não tem descendência dele, não tem nada. De onde Você não tem filho de quem ele é. Você não tem nada sobre ele. O que geralmente acontece nos profetas é isso, é o profeta tal, o filho de tal. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas usam isso para dizer assim, tá vendo? A Bíblia fala que era um cara, mas nem esse cara nem existe. A pergunta que eu sempre faço para as pessoas que vêm com esse tipo de acusação idiota contra a Bíblia é: muda a mensagem em alguma coisa? A mensagem não muda nada. Não, tá bom. Alguém fala assim, não, mas não era um cara que chamava Malaquias. Na verdade, o cara que pregou isso, o nome dele era, sei lá, Jessé. Pregou, não pregou? O princípio é verdadeiro. Tá bom. Beleza. Pode, não tem problema nenhum. O que não muda a veracidade da mensagem, a contundência da mensagem, o que não denigra em nada a Bíblia da forma como ela é. Absolutamente nada. Uma vez me perguntaram, olha, mas se provassem, aquela história de Moisés que a gente já conversou, e se provassem que Moisés realmente nunca existiu? Eu falei, olha, eu continuaria cristão. Eu teria dificuldade se provassem que Jesus não existiu. Agora, se provassem que ninguém a Bíblia existiu, só Jesus existiu, para mim, eu continuo cristão. Porque a Bíblia é a história de Jesus. Porque às vezes as pessoas, professores universitários, críticos da Bíblia, eles usam muito de alguns argumentos idiotas, né, para tentar desacreditar a Bíblia, mas ao mesmo tempo você pergunta para esse cara, mas Jesus? Não, Jesus eu gosto. A Bíblia é a história de quem, meu querido? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e entrou o assunto casamento, e a pessoa falou assim, olha como alguns pressupostos da nossa época são absurdos. Como tentar desacreditar a Bíblia por causa do nome de um cara que pode significar meu mensageiro, que não muda em nada a mensagem. A pessoa falou assim, não, é que na sua comunidade vocês são contra o sexo antes do casamento. Bom, tem dois erros nessa pergunta. Primeiro, sim, nós somos contra. Essa pergunta ela foi feita para provocar. E outra coisa, a pergunta é mal formulada, porque eu não creio em sexo antes do casamento. Para mim, sexo é casamento. Então, sexo antes do casamento é uma impossibilidade teológica. Mas tudo bem. Como eu entendi a pergunta e não tinha tempo para explicar, você é contra sexo antes do casamento? Sim, tá. Resposta. Ela falou assim, não, mas sabe, eu converso com muitos casais que têm problema, e ela defende que as pessoas devem transar antes de casar para saber se são compatíveis. Que é uma coisa assim, eu entendo essa preocupação, que é assim, mas vai que você casa e depois não é compatível sexualmente. Ok, se esse argumento é válido, você tem que ter filho antes de casar. Não, outra coisa, não só o filho. Você tem certeza que esse cara com quem você vai casar vai ser um bom pai? E se você casa com ele, quando tem filho, você descobre que ele é um péssimo pai? Você fala assim, tem que ter crise financeira também. Tem que ter crise financeira antes de casar. Ficar desempregado. Tem que ficar desempregado antes de casar. Tem que ficar doente antes de casar. Porque você não sabe como essa pessoa vai reagir diante... Seria importante, inclusive, morrer antes de casar. Porque você não sabe como é que você vai lidar com a morte do seu marido, da sua esposa. O homem é mulher bem compatível. Realmente. Eles são compatíveis eternamente. Casamento é feito para não dar certo. Quem faz dar certo não é a gente. Porque tem tudo para dar errado. É muito risco. Qualquer pessoa olhando de fora, sem ver a ação de Deus, vai dizer, não case, de jeito nenhum, não vai dar certo. Ô Marquinhos, quem fez a pergunta foi um homem que fez a pergunta para você? Não, foi uma mulher. Foi uma mulher? Uma mulher. Aí quando a filha dela começou a namorar, ela pega a filha, vai ficar uma semana, o cara precisa fazer um estágio. Mas o problema é que o pressuposto não, isso vale para isso. Mas aí mas não vale para tudo. Não, mas se vale para uma coisa, tem que valer para tudo. Por que só o sexo? Porque só o sexo que interessa, né? É só o sexo, não é prazer.
Sabe outra questão? É que essa cultura que endeusa o sexo que a gente tem, né? Porque assim, tá, é bom, é compatível. E qual é a garantia disso de que vai ser um bom casamento? Então, por isso mesmo, você teria que ter experiências pré-matrimoniais de todas as situações pós-matrimoniais. Mas a pessoa vai responder, para isso serve o namoro, se a pessoa namora bastante tempo. Vai namorar bastante tempo, mas bastante mesmo. Há muito. Você notou como alguns pressupostos da sociedade em que nós vivemos, por si só, eles se destroem? Aí o cara vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, não, mas se não é Malaquias, então a Bíblia é mentirosa. Ah, meu filho, conta outra, né? Conta outra, né? É porque, bom, aí a pessoa vai perguntar, não, qual é a sua opinião? A minha opinião é que Malaquias refere-se a um profeta. O nome pouco importa. É um cara que pregou essa mensagem. Se ele chama Malaquias ou chama Antônio da Silva, não muda a mensagem. É em nada. Ok? Por exemplo, você tem algumas pessoas na Bíblia que aparecem do nada, somem também do nada, então lá. Oi? Estevão aparece numa situação. Estevão só aparece por ser ali meio que o primeiro mártir, para dar um posicionamento histórico, uma ideia de perseguição. Ele só aparece na Bíblia para morrer. Ele aparece lá. Aí ele é eleito, né? Aparece a eleição dele, tem o nome dele lá no hall dos eleitos, para ser oficial na igreja. Para servir a igreja, e depois aparece ele morrendo. Vai, bastante. Então, quando vocês enjoarem do assunto profetismo, vocês avisem, porque vai longe, a gente vai falar muita coisa. Então guarda as perguntas, porque a gente vai falar muito sobre os profetas, sobre a mensagem dos profetas, e eu acho fantástico o quanto a mensagem dos profetas é atual para a realidade brasileira do nosso tempo. Profetas, se fossem levantados como foram os profetas da Bíblia, para a realidade brasileira, olha que o pessoal levava um tiro na esquina rapidinho, o pessoal ia queimar arquivo rapidinho desse pessoal, porque as condenações que eles trazem e as palavras de acusação são absurdamente contundentes. E a gente precisa redescobrir um pouco dessa mensagem. Às vezes, eu fico doido quando algumas pessoas dizem assim, você não acha que você fala muito claramente as coisas? Porque a minha grande crise é o fato de não falar claramente tudo que eu gostaria de falar. Aí eu penso, essa pessoa não lê os profetas, por exemplo? Por que essa pessoa não... Vamos para Malaquias. Olha que bonito esse texto, olha só, é Deus falando, tá? Não é antes do pessoal ficar com crise, é Deus falando, então para não ficar com aquela crise, meu Deus. Malaquias 2, olha que bonito. E agora essa advertência para vocês, ó sacerdotes. Quem é o sacerdote? É o grande líder religioso lá da história. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência. E essa parte eu acho poética. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Eu acho poética. Eu acho poética essa parte. É a brincadeira de torta na cara. Olha que legal. Vai varrer o templo com a cara dos sacerdotes e depois lançar tudo fora. Como é que eu vou usar essa palavra sem ser chulo?
Cocô é uma boa palavra. Fezes seria interessante. O que Deus está dizendo? Olha, eu vou lançar vocês fora com as fezes. Porque entre fezes e fezes não há diferença. Porque sabe o que vocês são? Fezes. Porque não dá para separar, porque tudo é a mesma coisa. Então, os excrementos têm a ver com toda, a gente chama de barrigada, né? Barrigada, esfregar a barrigada na cara. Víscera, é um nome mais técnico. Víscera. A buchada. Notou como a mensagem é absurdamente descarada? O que Deus está dizendo para o sacerdote? Vocês são um monte. Essa palavra não nos escandaliza? Como é que para hoje, depois de Jesus, também ele fala isso? Não sei. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que... A gente está lendo isso, será que ele pensaria ou ele ainda considera? Eu responderia, para ser o mais teologicamente centrado, que depende com que óculos ele nos olha. Se ele nos olha com os óculos de Jesus, não. Se ele nos olha sem os óculos de Jesus, sim. Coisa até pior. A gente perdeu essa noção de contundência quando a gente não pensa na encarnação e na morte de Jesus da maneira como foi, porque a gente pensa, quando a gente olha para a cruz, por exemplo, a gente olha para a cruz, e para nós a cruz tem a questão da salvação, e é isso mesmo. No entanto, você não pode esquecer que a cruz é o local em que Deus pega toda a ira dele, toda. Pense em toda a ira que Deus Todo-Poderoso pode ter, e derrama sobre o Filho dele. A gente nunca pode perder essa noção da cruz. A cruz é o local onde Deus pega toda a ira dele e derrama em Jesus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Que é justamente o momento em que o próprio Jesus expressa isso, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é aquele momento histórico absurdo em que todo o pecado está sendo colocado sobre ele. Isso é absurdo. Pensar nisso acontecendo, peraí, foi por mim. Foi por mim. Esse sofrimento não foi nem mais pelo físico, já pela alma mesmo de Jesus, que ele sentiu. Eu tenho certeza que o maior sofrimento de Jesus não tem a ver com a coroa de espinhos. Tem a ver com a separação que ele sente, a isolação. Ele é isolado da presença de Deus. Aquilo é angustiante. É a separação de Deus. Porque o tempo todo ele está com Deus. O tempo todo, a vida dele inteira, ele anda com Deus junto. E naquele momento, eu acho que é a hora que Deus se afasta dele. É um momento de profunda solidão. Que é o que a gente avalia como que só Jesus sofreu. A gente nunca assim para avaliar quanto Deus sofreu também. Sim. Porque acho que de dor, de dó, de raiva também, né? Por causa do pecado que Deus sofreu. Isso é tudo isso, e a gente não tem mais a atenção de Deus nesse momento. Note então como é injusto essa acusação que nós temos hoje de dizer que Deus não faz nada contra a injustiça. Deus pegou toda a raiva dele por causa de toda a injustiça e descontou no Filho dele, trazendo toda a dor possível ao Filho e ao Pai. Isso é um lado.
Mas quando a gente vai para Isaías, voltando para a teologia do Antigo Testamento, Isaías 53, diz o que sobre Deus e moer a Jesus? Tem uma coisa estranha em Isaías 53, e essa palavra de Isaías, que às vezes para nós, como a gente decorou o texto, a gente não pensa na profundidade dela. Deixa eu achar qual versículo de Isaías 53 é. É o 10? Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Algumas versões vão trazer assim: agradou a Deus fazê-lo moído. Foi da vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre agrada ao próprio Deus. Traz prazer ao próprio Deus. Meio louco isso, né? Porque ele sabia o que ele estava fazendo. Sabia? Por isso que ele se agradou. Foi a decisão que ele tomou para resolver aquela questão, essa questão ele decidiu, não importa dele. Ele se agradou porque ele se agradou dele mesmo. Acabamos de falar isso ontem, estava Ah. Uhum. Sim. É por isso que o próprio Paulo diz que a cruz é escândalo. É escândalo. Nós não pregamos uma mensagem que é legalzinha. Nós pregamos uma mensagem que é altamente escandalosa. É escandalosa. De que Deus foi da vontade dele fazer o seu filho ser moído. E o pior, por causa de quem? De nós. Da gente. Que é o quê? Olha que teologia interessante. Deus agradou fazer o filho dele, sem pecado, moer e sofrer por um monte de cocô como eu e você. Foi isso. A pergunta que aí a Bíblia sempre quer fazer a mim e a você, a partir disso, você vai responder como? Qual é a sua resposta a isso? Porque alguma resposta você tem que dar. Mesmo que seja a resposta da indiferença. Quer responder com indiferença? Tudo bem. Eu, sinceramente, não acho a melhor resposta. Mas alguns respondem assim. É incoerente, mas muita gente simplesmente responde assim. Tem crise. Quando a gente olha para a mensagem dos profetas e para um pouco do que aquilo vai trazendo para a gente, e a gente vai montando isso à luz de toda a teologia do Antigo Testamento, nós vamos entrando numa profundidade bíblica que é constrangedora. Aí a gente começa a entender por que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque a mensagem, ela pode realmente ser doce na boca, mas quando ela bate no estômago, aquilo não é politicamente correto. Aquilo depõe contra nós. Por isso é que sempre quando a gente termina de ler a Bíblia da maneira que a Bíblia deve ser lida, qual deve ser a nossa postura? Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos completamente, irremediavelmente perdidos. Por isso que o centro hermenêutico de interpretação da Bíblia é Jesus. Não é o bem-estar de quem lê, mas é a glória do Filho de Deus. Esse é o centro. Porque quando nós lemos a Bíblia de maneira correta, todas as vezes que nós terminamos de ler a Bíblia, nós olhamos para a cruz e damos glória a Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E esse é o movimento. E é isso que a Bíblia está querendo produzir em cada um de nós. Assim, quando eu leio o Antigo Testamento, eu não estou lendo histórias chatas e desconexas.
Eu estou lendo histórias que vão me conduzindo ao ápice da história. É aquela preparação. Quem aqui assistiu a trilogia Senhor dos Anéis? Qual é a parte mais legal do filme? É legal aquela hora que eles estão lutando pelo anel, né? E ele cai, não cai, perde ou não perde o anel. Mas esse é o final do terceiro filme. Todo mundo aqui foi assistir sabendo que o filme não terminava, né? Pelo menos as duas primeiras partes. Por que a gente não esperou então para assistir tudo junto? Porque seres humanos gostam de serem conduzidos. Isso está em nós sermos conduzidos como numa dança, até que chegue o ápice. Aliás, o próprio Senhor dos Anéis é fantástico, né? Porque o Senhor dos Anéis só acaba com o retorno do rei. Até lá é uma caminhada em direção ao local dos acontecimentos finais, que é o que o Antigo Testamento faz com a gente. Ele convida você a iniciar uma caminhada até o ápice de toda a caminhada que tem a ver com Jesus. É claro que, como cristão, quando eu vou ler a Bíblia, eu me apaixono muito mais facilmente pelo Novo Testamento. É claro. Isso acaba quase meio que sendo inevitável para a maioria dos cristãos. Para a maioria, porque alguns têm a bênção de conseguir equilibrar isso. Mas o desafio de começar a conhecer o Antigo Testamento é conhecer uma parte da palavra de Deus que tem sido negligenciada. O que tira um pouco de nós uma compreensão plena de tudo que Jesus veio fazer. De toda a obra de Jesus. Daquele que começou lá em Isaías 6, passou por Isaías 11, Isaías 53. Começa, na verdade, lá com Noé, fazendo a besteira, e chega até nós. Ok? Perguntas? Crises? Questionamentos? Isaías 53, né? Deixa mais claro para a gente que quando uma mensagem, uma igreja qualquer, uma mensagem que joga para cima, não causa sofrimento de ninguém, é uma mensagem evangélica. Não é. Geralmente é assim, essa mensagem de boazinha e tal, mensagem de alta ajuda, exatamente. Seja pelo legal, não vai igual, se você vai legal, não. Geralmente ninguém nunca está tendo esse processo. Está tudo nós, ele vai ter que falar, vai ser legal. E a gente tem perdido um pouco desse sofrimento que houve, para que a gente pudesse ter perdido, que ainda não está completo, mas não se pode ter completo aqui. Nós temos que custa nada, e a graça não custa nada mesmo. Assim que não vai amar de você, não vai amar ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem um livro de um cara fantástico chamado Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, no sentido humano, um pastor alemão que foi morto pelo exército nazista uma semana antes do fim da Segunda Guerra. Ele foi preso porque ele arquitetou para matar Hitler, só que não deu certo. O Dietrich Bonhoeffer e uma galera conseguiram colocar uma bomba ao lado de Hitler, mas a bomba não explodiu. Operação Valkyria. O Dietrich Bonhoeffer, um cara fantástico, e um livro dele que fala sobre graça e fala sobre envolvimento da igreja e banalização, chamado Discipulado. É um livro fantástico. E dentre outras coisas, Dietrich Bonhoeffer fala muito da graça barata, que é justamente isso, da gente, é de graça, então é para trazer bem-estar, é para trazer alegria para a gente, é para fazer um oba-oba. Ele fala, isso é banalização da graça, é graça barata. Você nunca pode esquecer que a graça, para ser de graça para nós, custou muito caro para alguém, e no caso, o próprio Deus em Jesus Cristo. E aí, a partir disso, ele vai trabalhando esses conceitos. E há uma outra coisa que é um problema da nossa sociedade. Nós somos uma sociedade cada vez mais hedonista. Então, falar de sofrimento, para a gente, o sofrimento por si só é ruim. A Bíblia trabalha com a possibilidade do sofrimento ser algo bom também. A gente tem que lembrar isso.
Na Bíblia, nem sempre o sofrimento é visto como algo ruim. E, na Bíblia, grande parte das vezes, salvo raras exceções, o sofrimento não vem do capeta, vem de Deus. Qual é a mensagem que é vendida por aí? Está sofrendo? Pare de sofrer. Você nunca ouviu isso? Pare de sofrer. Repreende. Toma posse do que é seu. Mas espera aí. E se esse sofrimento vem de Deus? Pode ser um processo de disciplina que eu preciso passar? Ué. Aí pare de sofrer. Porque nós somos hedonistas, nós queremos o nosso prazer, nós queremos a satisfação das nossas vontades. Isso não é cristianismo. Aham. Foi por amor que eu fiz isso, para ser casado. Daí, mas, por exemplo, Jesus oferece tudo isso. O foco, na verdade, é o filho. Sim. Não acho que. Agora, é tão tênue que às vezes eu me pego assim, eu ouvi uma música que ela me deixou há pouco tempo atrás agora inquieta. Porque ela fala que. Eu entendo, mas acho que a linha é tão tênue que a gente ela fala que a razão é tão grande amor, ou seja, Deus pediu da cruz, foi provar que a minha vida tem valor. Aí ele continua, né? Eu sou precioso para Deus, que Deus pediu para não me aproximar. Como a gente pode trabalhar essa consciência, por exemplo, hoje, e passar esse holofote para ele por intermédio? Você percebe muito bem você falar que tudo isso que custou tanto, sua vida no próprio filho por amor a mim e não jogar o holofote em mim. Eu responderia para o autor dessa música que ela tem um erro teológico grave. Que o que aconteceu não foi para mostrar o meu valor, mas foi para manifestar a glória dele. Ou seja, Deus me salva. Isso não deve evidenciar o quanto eu sou especial ou valioso, mas o quanto ele é misericordioso. O fato de Jesus morrer na cruz não é algo que aconteceu para que Deus fale assim, viu como você tem valor? É para, viu como eu sou compassivo? Viu como eu sou misericordioso? Viu como o que Deus faz para a glória dele. E nos usa para a glória dele. O desafio é seres humanos se tornarem conscientes disso e se disporem a viver para a glória dele. Não em rebeldia, que é pecado. Rebeldia contra Deus. Qual é a rebeldia contra Deus? É não viver a vida para a glória dele. Viver a vida para si mesmo. Essa música é fruto de um hedonismo cristão. Que olha, não, o que foi feito é porque você é muito bom. Não muito bom, você é muito amado. É verdade que eu sou muito amado. É verdade. Mas não é verdade que eu sou essencial. E não é verdade que ele fez porque eu sou muito amado. É verdade que eu sou muito amado. Mas ele fez para a glória dele. E o fato de eu ser muito amado por ele é para evidenciar o quanto ele é amoroso. Isso fica, essa teologia resvala na primeira carta de João. Quando na primeira carta de João ele diz assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Ele é o início, ele é o centro e ele é o fim de todas as coisas. Então essa música, embora ela pareça assim, ela tem um erro teológico tênue e muito grave. A questão é que agora eu ouço e te falo, joga o foco, eu ouço o foco, É muito simples. Sempre que uma música cristã jogar o foco em você, corra. Eu sempre digo isso pelo seguinte, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando o foco vem para mim e sai dele, eu entro em linha de frente com ele. Eu não acho uma boa ideia. Não acho que seja uma boa ideia. Acho algo perigoso.
Mas isso acontece muito, né? A música Quero Que Valorize é um assalto aos bons costumes cristãos. Não, você tem várias pessoas fazendo músicas legais, teologicamente, só que elas não são comerciais. Geralmente os cantores cristãos que estão fazendo músicas legais não são comerciais. Conheço. Não muita coisa, mas conheço alguma. Eu não sou muito conhecedor do universo rock. Gostava mais de Aline Barra. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, não é? Tem que se apresentar, falar com quem veio, do que gostou, do que não gostou, o time que você torce. Não, eu não perguntei nada para você, por favor. Assim, enxerido, o que é isso? Depois eu pergunto se ela é sua irmã. O pior é que você perguntar pra ele, você torce Vasco ou não torce? Palmeirense vai ficar indo, realmente. Aqui em São Paulo ele é Palmeiras, no Rio ele é Vasco, em Minas ele é Cruzeiro. Ele entra numa crise quando ele vai ler o jornal na segunda-feira, falando: perdi na Bahia. Sei lá, eu tô falando, perdi na Bahia, mas ganhei em Alagoas, olha aí. Na Ucrânia. Você tá em passeio ou veio definitivo pra cá também? Passeio? Tá gostando? É bonito aqui, é bem mais bonito que o Rio, não é? Você chegou quando? Clima bom. Nós queremos agradecer por você ter trazido a chuva. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quando voltar lá, você volta pro Rio, não volta? Manda um abraço em meu nome pro Diego Souza. Eu sou corintiano. Desculpa, tá? Você é irmã do Antônio Carlos? Irmã. Obrigado pela informação, agora sim. Seja bem-vinda, viu? Não se esqueça de comer a pamonha e passear quando tiver sol na Rua do Porto. Mas você fica um bom tempo ainda, não fica? Não, mas acho que para de chover, é para parar. Leva a volta na Rua do Porto, conhecer a Ponte Pêncil. É verdade, daqui a pouco já começa. Olha, bonito. Eu notei que vocês estavam muito quietos hoje, eu estava achando estranho. Não fizeram bagunça nenhuma, não falaram mal da família. Eu achei estranho, eu estava achando estranho não falarem mal da família. Olha, seja bem, desculpa. Poxa, André, o time... Nenhum. Odeia futebol. Não, Copa. De amarelo, de short azul, mas eu não troco, da minha azul Pra Suécia. É igual minha filha assistiu no jogo na televisão ontem. Eu não estava, porque eu fui pro estádio ontem. Que ela falava assim: mas mamãe, quem que é esse de vermelho que fica toda hora gesticulando, que é o juiz? Então ela estava falando: o que é isso que está de vermelho no meio, ela está perdido. Seja bem-vinda, parabéns pela família, viu? Eles se comportam sempre. São comportados. Ele não, mas o restante sim. A irmã aqui na frente me chamou a atenção no nome da igreja. Ajuntamento, foi de Diadema, São Paulo.
E vim vamos lá conhecer, é interessante. Eu pastor na igreja Batista Independente também. A gente aí conhecer os irmãos, conhecer pessoas, né? Tem na mesma fé, pratica, né? Isso aí é gostoso, né? Praticando a fé, conhecendo, essa é a prática da fé, receber a palavra e indagar e perguntar. Isso aqui é maravilhoso de ser cristão. A gente, como cristão, para fazer, para interrogar, para botar um ponto de exclamação, uma pergunta na sociedade, para a gente fazer isso, temos que perguntar, temos que conhecer. Se nós conhecemos a verdade nos liberta, dá asa para voar, né? Eu estou muito feliz aqui no meio dos irmãos, dando essa comunhão, né? E o formato da igreja não é culpa minha, eu tenho. Não é culpa minha, não tem nada a ver com isso. É com o Rodrigo depois. E o time? Eu sou Santa Cruz, eu sou do Pernambucano. Não, Santa Cruz. Santa. Você torce pro Santa Cruz lá também? Diadema é perto de São Paulo. A cidade dele, vem de onde? O ABC. Não, a cidade dele, ele falou aqui. Recife. Santa Cruz é o time. Santa Cruz é o time que ele torce. Desculpa, o Neto está visitando aqui, não é daqui, viu? Que isso, você me mata de vergonha, né? Não, realmente, a cidade de Santa Cruz, a cidade... Mais alguém? Só, né? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar, para terminar? Deixa eu ver aqui que eu anotei antes da lição de casa, porque eu estava em dúvida. Vocês vão ter a opção de escolher. Vocês querem Amós ou Oséias? Ou Amós ou Oséias? Oséias. Ok, dá para escolher. Pode ser Oséias? Então, para ler aí, levantar dúvidas, a gente vai tratar um pouco mais do profetismo, outros temas. Só que nós vamos fazer isso a partir do livro de Oséias na próxima semana, ok? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Mais uma vez nós agradecemos. Agradecemos por Jesus Cristo. Agradecemos pelo sacrifício do Senhor em nosso lugar. Muito obrigado, Pai, porque se hoje nós temos livre acesso ao Senhor, não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos alguma coisa, mas é porque o Senhor já fez tudo que era necessário ser feito na cruz. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima semana. Pode deixar lá que daí já chega. Eu acho que ainda quem não pegou o livro ainda...